Muito obrigada, Vasco Cordeiro, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. O Vasco Cordeiro, tudo leva a crer, será o futuro presidente do Comitê das Regiões. O que é o Comitê das Regiões e o que é que significa ser presidente do Comitê das Regiões? Obrigado, Marcos. Em primeiro lugar, o meu muito obrigado por esta oportunidade para podermos conversar um bocadinho a propósito da Europa. E, efetivamente, assim é. Há um acordo político, como aliás acontece noutras instituições, entre o PSE e o PPE. Há, no plenário do Comitê das Regiões do próximo mês de junho, haverá, no fundo, a eleição para a segunda metade deste mandato. E tudo indica, como referiu, que será eleito então neste plenário como Presidente do Comitê das Regiões. Neste momento sou o primeiro Vice-Presidente. Bom, Comitê das Regiões, importância do Comitê das Regiões, o que é o Comitê das Regiões? Bom, surge naturalmente, enfim, é isso que consta, para dar de certa forma expressão institucional, se é que podemos falar assim, à componente regional e local da Europa. Tem um conjunto de competências que são consultivas e é parte no processo legislativo apenas nesta componente, ou seja, de opinar, de dar o seu parecer, supostamente apenas nas matérias que relevam para o poder local e regional da Europa. Mas e que são muitas, as políticas ainda europeias são muitas, têm um impacto ainda são regional. muitas, desde as questões ambientais, as questões da coesão, enfim, há um conjunto vastíssimo de áreas que tocam nessa componente. Aliás, é curioso também ver que talvez não seja despropositado até colocar a questão se o próprio comitê não deve, não pode dar também a ideia ou dar também um contributo ou pronunciar-se também sobre aquilo que acha que deve ser a Europa nas outras componentes, mesmo naquelas que não têm diretamente a ver com... Aliás, eu muito recentemente estive numa das comissões no Comitê das Regiões para debater a revisão da governação económica da União Europeia e do Pacto de Estabilidade e Crescimento. O relator era o ex-primeiro-ministro belga, Hélio Di Rupo, e ele convidou-me como relatora aqui no Parlamento Europeu exatamente a estar no Comitê das Regiões. E eu penso que esta é uma componente... no fundo, dar a oportunidade a que os poderes locais e regionais da Europa possam dar a sua posição ou dar a sua visão, não apenas sobre aquilo que diretamente tem a ver com as suas competências, que são muito variadas, enfim, de país para país, mas sobre aquilo que entendem também sobre esta componente, sobre este projeto, sobre esta casa comum, digamos assim. Esta é, aliás, uma discussão que, no âmbito da participação do Comitê das Regiões na Conferência sobre o Futuro da Europa, tem sido aflorada, tem sido referida, ou seja, é ou não chegada à altura de repensar o Comitê das Regiões. Bom, tenho consciência que, obviamente, uma coisa é esta conversa no Comitê das Regiões, outra são as condições objetivas para que este processo possa ir além de uma pretensão ou de uma reivindicação por parte do Comitê. Mas julgo que, e o que eu gostaria de relevar, sobretudo do ponto de vista político, é a percepção por parte das instituições locais e regionais da Europa que não há, de certa forma, aqui uma discussão compartimentada. Não há temas que estão fora da capacidade de análise ou da possibilidade de análise e de opinar dos poderes locais e regionais, mas que, no fundo, têm também uma palavra a dizer sobre isso. Há um argumento que tem sido invocado e que, na minha opinião, deve ser interpretado e entendido com algum cuidado, o facto dos poderes locais e regionais serem aqueles que estão mais próximos, estamos a falar cerca de 1 milhão de eleitos locais e regionais por toda a Europa. Bom, eu não centro propriamente a minha análise nesta matéria na questão da legitimidade, porque há outras instituições, o Parlamento Europeu, os governos nacionais, os Parlamentos nacionais, mas centro sobretudo na experiência, no conhecimento, no contacto mais direto, chamemos-lhe assim, com comunidades por toda a Europa e naquilo que isso pode trazer de bom
para a experiência europeia, digamos assim. Mas o Comitê das Regiões é criado exatamente com essa finalidade. Exatamente. Ou seja, nós temos as instituições europeias, no processo de decisão estão sobretudo a Comissão, que propõe ao Parlamento e ao Conselho, temos depois o Conselho Europeu e, em determinado momento, exatamente, no processo de construção europeia, se entendeu que se devia encontrar um mecanismo para que os parceiros locais e regionais tivessem uma maior participação no processo de decisão. O mesmo acontecendo com os parceiros sociais. E daí ter sido criado o Comitê das Regiões e o Comitê Económico e Social. Mas essa dimensão é uma dimensão muito importante, porque nós muitas vezes temos sempre aquela sensação, ouvimos frequentemente, a sensação de que os cidadãos não se sentem representados no processo de construção europeia, de que estão afastados do debate sobre as políticas europeias e exatamente nos autarcas há os autarcas locais ou regionais têm de facto essa maior proximidade das pessoas. E de facto a visão, eu diria, como há bocadinho o Vasco referiu, os pareceres que o Comitê das Regiões faz, são pareceres muito importantes no processo de tomada de decisão. Exatamente, e aliás também no tornar presente a União Europeia naquilo que é o dia-a-dia das comunidades locais e regionais. Mas a este propósito deixe-me colocar desta forma, há uma grande margem de progressão que podemos fazer nesse domínio. E essa é uma responsabilidade não apenas dos responsáveis locais e regionais, mas também dos governos nacionais. Nós não podemos... o que é de bom é nacional, o que é bom é nacional, o que é mau vem é a União Europeia, vem de Bruxelas. Exatamente. E esse é um caminho que ainda parece-me que ainda há uma margem grande para melhorarmos e para progredirmos. Porque, efetivamente, o contributo da União Europeia tem sido absolutamente, enfim, eu avalio pela minha região, pelos Açores, absolutamente espantoso naquilo que se consegue e que se conseguiu fazer e que certamente se conseguirá também no futuro. Mas isso serve para quê? Serve exatamente para realçar essa componente. Não apenas naquelas matérias que são mais práticas, que têm a ver com as competências próprias dos poderes locais e regionais, mas também com aquilo que é a explicitação, a pedagogia, se quiser assim, desta ideia da União Europeia junto das comunidades locais. As autoridades locais e regionais têm aí um papel fundamental. Obviamente que quanto mais se sentirem envolvidas, quanto mais se sentirem englobadas neste processo e não como uma entidade terceira ou como uma entidade à parte, melhor. Mas julgo que é um caminho que estamos a fazer e que lá chegaremos. Exato, e cada vez mais, quando está a decorrer, diria, um processo de decisão no Parlamento Europeu, como co-legislador, nós normalmente temos em conta aquilo que o Comitê das Regiões nos propõe. Porque, evidentemente, nós como deputados podemos ir às regiões, ouvir os diferentes atores, os diferentes parceiros, as autarquias, depende do tema que estejamos a tratar, mas temos em conta normalmente aquilo que o Comitê das Regiões nos propõe. Mas há uma coisa que referiu, Açores. Nós costumamos falar na Europa das regiões, é uma dimensão que nós valorizamos bastante, mas os Açores são regiões especiais. São regiões que no quadro da União Europeia têm, eu diria, têm mesmo um artigo próprio com as restantes regiões com características semelhantes, designadamente Espanha e França, que são as chamadas regiões ultraperiféricas. Ou seja, em determinado momento do processo de construção europeia, entendeu-se que havia regiões como os Açores, a Madeira, a Martinica, Canárias, etc., que tinham características especiais. E criaram-se as chamadas regiões ultraperiféricas. Acha que isso é útil e que, do ponto de vista político, tem vindo a dar um novo elan, uma nova dimensão à forma como a União Europeia lida com essas regiões que têm necessidades próprias e que têm características próprias? Eu acho que a ideia, o conceito, no fundo, esta noção de ultraperiferia é muito importante. Se tem sido sempre aproveitada em todo o seu potencial, penso que não.
Porque efetivamente essas regiões, sobretudo França, Espanha e Portugal, têm características têm desafios tão particulares, tão próprios, que a aplicação de uma bitola igual para todos acaba por ser um fator claro e inequívoco de prejuízo e de dificuldade. Nós estamos a falar, julgo que o total da população das RUP andará à volta dos 5 milhões, mais populosa, enfim, as Canárias. E julgo que, seja das próprias regiões, seja dos Estados membros que as têm, enfim, em que elas se integram, julgo que há a possibilidade, ou haveria a possibilidade de aproveitar mais esse potencial. E em áreas que têm a ver claramente com fatores de bloqueio do seu desenvolvimento. O caso dos transportes é um desses exemplos inequívocos. Há já algumas medidas, há já algumas questões. Na política de concorrência. Exatamente. Na questão dos aeroportos regionais, na própria questão ambiental, enfim. Mas parece-me que era possível ir mais além. Ou seja, existe uma base jurídica que permite politicamente ir mais além. A base jurídica é clara, muito embora aqui e ali existam por vezes algumas discussões sobre se ela será bastante e suficiente para atender a alguns aspectos. Mas eu julgo que a base jurídica existe. Há, porém, um problema que antecede tudo isto, que é a forma como se entende e como se vê as regiões ultraperiféricas. Eu julgo não estar a faltar à verdade se disser que, historicamente, elas têm sido vistas principalmente como regiões problema, como regiões que têm a necessidade e têm outros aspectos que podem ser colocados em cima da mesa. Diria quase como regiões de oportunidade. Seja na área da biodiversidade e do ponto de vista geoestratégico. Veja-se onde é que elas se localizam. Julgo que na altura era o comissário Michel Barnier que tinha uma proposta a propósito da Força Europeia de Proteção Civil e que recuperava exatamente, ou melhor, dava uma dimensão muito concreta a esse posicionamento, ao posicionamento geoestratégico das regiões ultraperiféricas, exatamente nesse domínio. Mas no caso da biodiversidade, por exemplo, no caso do mar, nós em Portugal temos esse exemplo claro em relação aos Açores. Há muito que se pode aproveitar, que se pode, no fundo, potenciar. Há aspectos nos quais se pode alavancar uma intervenção europeia com, estou convicto disso, benefícios muito palpáveis para as regiões ultraperiféricas. O que é que eu sinto neste momento? Para as regiões ultraperiféricas e para a União Europeia. E para a União Europeia, naturalmente, e para a União Europeia. O que é que eu sinto neste momento? Que há ainda, digamos que a perspectiva é mais ou menos essa. Quando se fala das regiões ultraperiféricas, muito bem, estamos todos de acordo, mas não há propriamente, sobretudo da parte das instituições europeias, talvez uma abordagem proativa em relação à forma como se pode potenciar. Obviamente que há aqui diversas componentes, a começar pelas próprias autoridades regionais, que têm também esse papel. Sim, claro. Mas julgo que há margem de melhoria e, sobretudo, de concretização de questões concretas na área dos transportes, referi na área da concorrência, por exemplo, na área da agricultura, na área das pescas, na área da investigação marítima, no caso dos Açores, na área espacial. Sim, claro. Enfim, há aqui questões concretas a partir das quais quer a União Europeia, quer cada uma destas regiões, poderia ter aqui oportunidades muito interessantes de desenvolvimento. Portanto, já tem aí um ponto importante para a sua agenda política enquanto possível próximo presidente do Comitê das Regiões. Em parte, naturalmente, em parte não tenho especificamente a questão da ultraperiferia, mas naturalmente que tenho um conhecimento e uma sensibilidade especial para estas regiões, a par, enfim, de todas as outras que não foram. Sim, claro. Comitê. Mas há ainda uma outra dimensão, que é a dimensão financiamento. Ou seja, como é que as regiões, agora estou a falar nas regiões em geral, não estou a falar nas regiões ultraperiféricas, como é que as regiões podem beneficiar do financiamento europeu? Porque aqui nós temos 3 níveis
Temos o nível europeu, temos o nível nacional e temos o nível regional. E muitas vezes há ali um conflito entre o nível nacional e o nível regional. Uma tensão, certo. Bem corrigido. Uma tensão entre o nível nacional e o nível regional. Em alguns casos há mesmo conflitos. Estou a pensar, por exemplo, na Polónia, entre o governo nacional e a Câmara de Varsóvia. Portanto, onde claramente existe um conflito. Mas aí a questão não é só de financiamento. Não é só de financiamento, é mesmo. O financiamento é ajuda, mártir, por isso. Mas a questão do financiamento, ou seja, a União Europeia tem instrumentos como o Fundo de Coesão e outros fundos europeus que são estruturais, permanentes. Temos agora o Fundo de Recuperação, mas esse é para um período muito determinado, mas tem financiamentos permanentes, em que o objetivo é a convergência das regiões e aqui a convergência regional, a convergência geográfica. A minha questão é: o Comitê das Regiões, nesta estratégia de financiamento, nesta política de financiamento, tem o papel que devia ter na definição das linhas políticas, dos critérios de financiamento, ou o Comitê das Regiões devia ter um papel mais ativo nesse processo? Bom, neste momento, fundamentalmente, o papel do Comitê das Regiões centra-se em alertar para a dimensão local e regional da aplicação dos fundos. E eu penso que... Portanto, da aplicação. Da aplicação. Não na negociação. Aliás, agora não interessa porque já estão negociados. O caso de Portugal é um caso à parte. O caso de Portugal relacionado com a região que eu tenho mais conhecimento, o caso do Açores e da Madeira, porque efetivamente nós temos programas operacionais próprios. Na área da agricultura e das pescas não é assim, mas mesmo no programa nacional há. Agora, enfim, há uma determinada... Está claramente definido o que é financiamento no continente e o que é os programas para cada uma das regiões. O que há muitas das vezes é efetivamente julgo que a expressão o recurso não será a mais adequada. Mas há o considerar-se as regiões, e quando falo de regiões falo também de poder local e regional, como entidades que podem aplicar, que devem aplicar. Atrevo-me a dizer que são essenciais para se conseguir aplicar, mas talvez pudesse existir uma maior participação naquela que é a definição das políticas, a definição das áreas. Isso, eu gostava também de deixar isso claro, isso não prescinde, nem pode prescindir, obviamente, de um enquadramento quer nacional, quer europeu quanto à aplicação desses fundos. Isso parece-me inquestionável. Agora, o que me parece efetivamente possível, e na minha opinião até desejável, é que para além da componente de execução, para além da componente de utilização dos fundos, pudesse de certa forma haver uma participação maior, reforçada, se quiser. Obviamente que há auscultação, mas a sensação com que se fica por vezes, e isso acontece também vindo de outros colegas do Comitê das Regiões, é que as regiões não são tão aproveitadas, as regiões e o poder local não são tão aproveitados quanto poderiam, na componente da própria definição, dentro daquele que é, obviamente, o quadro estratégico nacional e europeu. Conforme lhe digo, no caso do nosso país, em Portugal, a situação é um pouco diferente, no caso das regiões autónomas, que têm, obviamente, aí uma componente importantíssima de decisão de áreas e de decisão concreta de aplicação. Mas, recorrendo à minha experiência no Comitê, por vezes insiste-se nessa componente, ou seja, a necessidade do poder local e regional ter uma participação reforçada quanto à própria definição das políticas que vão dar origem ao financiamento. Exatamente. Pois, porque essa questão é uma questão importante, ou seja, essa tensão que existe muitas vezes entre o Governo Central e as regiões, porque nós estamos a falar, isso é o caso que conhecemos melhor, é o caso de Portugal, em que estão claramente definidas as competências dos Açores e da Madeira, designadamente na gestão do quadro financeiro plurianual, no chamado QFP. Essas competências estão claramente definidas e, digamos, há
estão claramente definidas e, portanto, não há conflito, diria. Há outros países em que, eu dei o exemplo da Polónia, da Hungria, com a Câmara de Budapeste, mas há de facto países em que a tensão entre o Governo Central e as regiões é muito grande. É evidente que não é a União Europeia que vai resolver esses problemas, mas digamos que aqui o Comitê das Regiões, se fosse mais ouvido no processo de negociação do MFF, do quadro financeiro plurianual, do orçamento plurianual 21-27, ajudaria ao nível europeu a importar aquilo que são as ambições das regiões. Não sou ingênua, ou seja, seguramente que isso não anularia as tensões que depois existem ao nível nacional. Mas o que é facto é que, no nosso caso, o caso de Portugal, efetivamente há uma boa gestão dos fundos estruturais e somos dados frequentemente como exemplo, e o Vasco está no Comitê das Regiões, houve também esse comentário político e penso que poderá concordar comigo, mas se discordar também está à vontade. Não. Eu concordo, mas há aqui uma questão que eu não sei se não é possível de colocar-se, e que é quando a Margarida refere que não é a União Europeia que obviamente vai dirimir. Bom, mas será que a União Europeia não tem ela própria o interesse de garantir, até por uma questão de coerência e de eficácia na utilização desses fundos, a participação, não lhe vamos chamar de poderes locais e regionais, porque tem em conta a diversidade que existe a nível, mas de poderes subnacionais nessa definição. Será que isso não é do próprio interesse da União Europeia? Será que não deveria ter uma atenção mais cuidada em relação a esse aspecto e não remeter isso pura e simplesmente para as entidades nacionais? Eu bem sei que a União Europeia já tem... Não digo problemas, mas já tem desafios suficientes. Mas a única dúvida, e a reflexão que faço é, no fundo, a União Europeia não pode parar, não pode entregar esses recursos aos Estados e depois, a partir daqui então os seus fazem como entendem. Será que não é do seu próprio interesse garantir um nível de participação mínimo, um nível de... Essa parece-me que, pelo menos, a dúvida poderá ser legítima. Já vejo que já tem um segundo ponto na sua agenda, que é a questão do financiamento e dos níveis de diálogo e de negociação. Por este andar, eu nem sequer sou eleito Presidente do Comitê das Regiões. Não, mas essa questão é uma questão muito importante. Porque, por complexa, exemplo, eu reconheço. É complexa, mas tem que se encontrar uma solução. Ou seja, nós chegámos ao fim do quadro financeiro plurianual 2014-2020 e temos, ao nível europeu, uma baixíssima execução dos fundos de coesão. E, efetivamente, temos que encontrar estratégias para facilitarem a execução dos fundos de coesão, porque se eles existem é porque são necessários, e são necessários para promover a coesão social, para promover a convergência geográfica. Agora, efetivamente, se as regiões são chamadas só no momento de execução, têm um papel mais fragilizado. Ou seja, se as regiões fossem chamadas no processo de negociação, como o Vasco dizia, na fixação das prioridades políticas, havia uma maior apropriação por parte das regiões e, consequentemente, um maior envolvimento no processo de execução e maior eficácia na execução. Parece-me que esse aspecto, na minha opinião, esse aspecto é central, sobretudo porque se liga a um valor que não pode deixar de ser, na minha perspectiva, identificado como um valor fundamental da própria União. Estou a falar da ideia de coesão, da política de coesão, da ideia de coesão, do objetivo de coesão. E penso que é necessário, desde muito cedo, cerrar fileiras em torno desta ideia. Cerrar fileiras na defesa desta ideia. Eu acho que ela é essencial pelo contributo que pode dar à construção europeia. E não seria inédito se ela fosse posta em causa.
não seria inédito se ela fosse questionada, não obviamente enquanto ideia, enquanto princípio, mas exatamente através de um dos seus instrumentos, que é a política de coesão. E o meu receio é que, com tantos e tão grandes desafios com que a União está e estará certamente no futuro confrontada, a política de coesão possa ser a variável de acerto no conjunto destas questões. E eu acho que é Mas muito não pode importante. ser. Mas eu acho que é muito importante, desde muito cedo. Nós estamos em 2022, dentro de algum tempo iniciar-se já a discussão sobre um próximo quadro financeiro. E eu acho que é fundamental, desde muito cedo, cerrar fileiras quanto a que a política de coesão não pode ser questionada enquanto instrumento, obviamente, para realizar este objetivo, que, na minha opinião, é um dos mais emblemáticos da União, que é exatamente a ideia da coesão económica, social e territorial. Exato, e sobretudo quando nós temos agora, e sabemos e estamos conscientes disso, que a transição climática e também a transição digital têm um impacto enorme junto das pessoas e das regiões. Eu acho que a política de coesão tem que ser também instrumental para esse objetivo. Eu acho que é mais fácil associar outras vertentes à política de coesão, exatamente, do que cortar na política de coesão para atender a essas outras componentes, algumas delas emergentes. Mas julgo que a Margarida compreende a razão pela qual eu refiro esse aspecto. Nós tivemos ainda recentemente sabemos os dois do que é que estamos a falar, exatamente. Propostas que ponham em causa, não, enfim, no plano dos princípios todos estamos de acordo, mas sim. Depois é que a questão se complica, digamos assim, se complica um pouco mais. E esse aspecto julgo que é essencial. É essencial não apenas para as regiões, não apenas para, na minha opinião, obviamente, para o nosso país, mas é essencial para a própria ideia de Europa, para a própria ideia de União Europeia. E, portanto, não podemos ferir este âmago da própria ideia da União Europeia, que é a coesão, nomeadamente através do seu instrumento por excelência, que é a política de coesão. Exatamente, e penso que Portugal se terá que bater, e o Comitê das Regiões se terão que bater por manter a política de coesão, porque nós sabemos que sempre que há negociações do orçamento plurianual, há sempre a política de coesão, está ali sempre numa situação em que há sempre quem acha que a política de coesão... Se faltar, vamos buscar. Exatamente, se faltar para isto, vai-se buscar a política de coesão, e devo dizer que foi sempre uma preocupação muito grande que nós tivemos na negociação do orçamento 21-27, porque efetivamente fomos confrontados com essas tentações e felizmente conseguimos evitar que elas se aplicassem. Muito obrigada, Vasco, por ter participado neste debate sobre a Europa, neste caso orientado para o debate da Europa e das regiões, e boa sorte. Muito obrigado, muito obrigado.